Se você pega a estrada no Brasil, provavelmente já se deparou com essa marca aqui, estampada na traseira de algum caminhão. Por trás do nome que roda o país de ponta a ponta está a história de um negócio familiar que começou graças ao improviso de dois irmãos. Hoje, a Randon Corp é a maior fabricante de semi-reboques da América Latina, com faturamento anual de quase 12 bilhões de reais e um lucro de 408 milhões de reais. Mas essa trajetória está longe de ser linear. A empresa enfrentou crises desde os primeiros anos até bem recentemente, que quase deixaram o negócio pelo caminho. E aqui nesse vídeo da série Negócios de Família, você vai entender o tamanho do grupo, sua história de crises e superações e as estratégias atuais da família Randon para construir um grupo mais resiliente aos desafios. A Randon é hoje um conglomerado que vai além dos semi-reboques. Seus negócios passam pela fabricação de sistemas de freios, suspensões e vagões ferroviários, pela venda de consórcios e seguros e até pela produção de nanopartículas de nióbio. Para dar conta de tanta frente, a Randon Corp opera com várias marcas. Uma das principais é a Fras-le Mobility, especializada em materiais de fricção e componentes de freio e que na bolsa hoje vale mais do que a própria Randon. No comando do grupo está Daniel Randon, filho caçula do fundador Raul Randon e que sucedeu seu irmão Davi Randon. Desde que assumiu em 2019, o Daniel vem conduzindo uma estratégia de internacionalização da Randon, que passou pela mudança de nome do grupo para a Randon Corp e incluiu algumas aquisições fora do país. A gente já vai falar mais sobre a visão global do Daniel para os negócios, mas antes vamos voltar para o início e entender os pontos de virada que moldaram a trajetória da companhia até aqui. Os irmãos Hercílio e Raul Randon montaram uma pequena oficina mecânica para reformar motores em 1949 na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Pouco depois, eles encontraram uma oportunidade de crescer fabricando máquinas tipográficas. O negócio começou a prosperar, mas em 1951 veio a primeira grande crise. Em pleno dia da Nossa Senhora de Caravaggio, com a cidade de Caxias toda em procissão, um incêndio atingiu a oficina dos irmãos, destruindo quase tudo o que eles tinham. Mas sabe aquele ditado que diz que há males que vêm para bem? Pois é, foi o caso da Randon. Isso porque, depois do incêndio, os irmãos tiveram que abandonar a produção de máquinas tipográficas. Aí eles estavam ali, procurando o que fazer, reerguendo aos poucos a oficina, quando um amigo surgiu com uma ideia: a de fabricar um sistema de freios a ar comprimido, uma tecnologia inédita no Brasil. A Serra Gaúcha, na época, vivia da extração de madeira que dependia de caminhões para o transporte. Só que esses veículos sofriam nas estradas sinuosas e cheias de declives da região. O freio a ar logo se mostrou a solução mais eficaz para evitar acidentes. E quando a notícia de que uma oficina local estava desenvolvendo essa tecnologia se espalhou, motoristas começaram a formar filas em frente à mecânica Randon. A partir daí, foi questão de tempo para a Randon se consolidar nessa área e ainda ampliar os produtos oferecidos. Logo, os irmãos lançaram os primeiros semi-reboques de 1 e de 2 eixos e depois o de 3 eixos. Para atender a demanda, nos anos 1970, a Randon abriu filiais pelo país e até fez uma oferta de ações na bolsa. Tudo parecia bem encaminhado, mas na década seguinte, a Randon quase ficou no meio do caminho mais uma vez. O problema veio de fora. A crise do petróleo e o cenário econômico brasileiro pegaram a Randon em plena expansão com custos elevados. A saída foi pedir uma concordata, um recurso parecido com a recuperação judicial de hoje. Raul e Hercílio tiveram que iniciar um processo rigoroso de corte de despesas. Eles transformaram as filiais em concessionárias, fecharam escritórios e reduziram estoques. 2 anos depois, em novembro de 1984, a Randon conseguiu quitar todas as dívidas para voltar a crescer. O Hercílio faleceu no fim dessa mesma década, em 1989, e o Raul passou a comandar sozinho o rumo dos negócios. Na década seguinte, a Randon entrou em novos segmentos com joint ventures e aquisições de negócios, incluindo a Fras-le Mobility. O crescimento se tornou uma constante até que outra crise, dessa vez já sob o comando da segunda geração nos negócios, obrigou a companhia a calcular a rota mais uma vez.
Raul Randon sempre incentivou os 5 filhos a trabalharem na empresa. Os 3 filhos homens seguiram esse caminho. Hoje, Alexandre e Davi atuam no conselho e o Daniel, como a gente já mencionou, é o presidente do grupo. Mas a organização da segunda geração em torno da empresa não vem de agora. Nos anos 1990, o Raul criou uma holding para centralizar a participação da família na Randon. E cada filho do empresário passou a ter também a própria holding para controlar sua fatia dentro dessa estrutura maior. Junto com a holding vieram regras de governança e a criação de um conselho familiar com reuniões mensais para acompanhar o andamento dos negócios. Já o processo de sucessão de Raul na presidência do grupo começou a ser planejado no início dos anos 2000. Uma vez eu entrevistei o Daniel Randon e ele me contou que nessa época o Raul decidiu que os 5 filhos é que teriam que conversar e definir em conjunto quem seria o próximo presidente. E eles acabaram decidindo pelo Davi, que assumiu o cargo em 2009. O crescimento do mercado automotivo nos anos seguintes facilitou essa transição de pai para filho. Em 2011, a produção nacional de veículos pesados bateu recorde histórico de 270 mil unidades. Mas a bonança não durou. A crise econômica de 2014 a 2016 afetou fortemente o setor. A dívida da Randon disparou e a empresa precisou se reestruturar. Para você ter uma ideia do tamanho dessa reestruturação, o número de funcionários da Randon saiu de quase 12 mil para 7.500. Investimentos foram cancelados, houve a integração de empresas e um trabalho extra para expandir as operações internacionais. Com muito esforço, a crise foi superada e em 2019 o Daniel assumiu a presidência. Mas essa crise deixou claro para o Daniel uma necessidade da Randon de depender menos do mercado doméstico. Desde então, a diversificação se tornou uma das principais apostas da empresa e hoje cerca de 30% da receita da companhia já vem do exterior. Além disso, o Daniel enxerga que a pandemia de Covid-19 e mais recentemente a onda de tarifaços dos Estados Unidos estão reconfigurando as cadeias de suplemento no mercado. A tese é que hoje não dá mais para uma empresa depender de uma única origem para insumos ou produção. A saída é ter presença global, mas com exposição local. É por isso que a Randon mantém e busca expandir fábricas e centros de distribuição em países como Estados Unidos, México, Índia, China e Argentina. No México, por exemplo, 90% da produção da Randon atende o mercado interno, o que dá estabilidade e reduz a exposição ao câmbio e as tarifas. A estratégia de diversificação da Randon também passa por oferecer mais serviços. Recentemente, a empresa vendeu 20% do seu negócio de consórcio e seguros para a gestora de investimentos Pátria. A Rendes, que é a marca do grupo que engloba esses negócios, já é a 3ª maior administradora de consórcios de veículos pesados do país. E com o aporte do Pátria, a meta é oferecer novos produtos e serviços nesse segmento. E se você ficou curioso com a produção de nióbio que eu citei lá no começo desse vídeo, deixa eu te explicar. Em 2021, depois de descobrir como produzir nanopartículas de nióbio, a Randon criou uma nova empresa só para focar em pesquisas sobre o uso desse produto. Um dos lançamentos já feitos pela Randon é um revestimento protetivo com nióbio que é até 400% mais resistente à corrosão do que um revestimento padrão. Mas é claro que esse negócio de nióbio ainda está bem no começo e, por enquanto, é mais uma das apostas da Randon. Uma questão em aberto é a sucessão da própria liderança. Em 2021, a companhia separou os cargos de presidente executivo e CEO e contratou pela primeira vez um executivo de fora da família para ocupar a cadeira de CEO. O movimento foi visto no mercado como sinal de profissionalização e menos dependência dos negócios da família Randon. Mas em 2025, esse executivo deixou o cargo e Daniel voltou a acumular as duas funções. Da oficina improvisada em Caxias do Sul ao comando de um conglomerado global, a Randon mostrou que a sua história é feita de improviso, crises e reinvenções. Hoje a família ainda está no centro das decisões, mas o desafio é equilibrar tradição e profissionalização para manter a Randon em movimento, mesmo nas estradas mais sinuosas.